quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada em Romanos, capítulo 11. Nós estaremos lendo do verso 33 ao verso de número 36. Na verdade, nós vamos conviver muito com essa passagem bíblica nos próximos meses, nesse ano, porque o versículo 36, bem como a frase "para sua glória", são os temas desse ano de 2015. E a nossa oração, nosso clamor, é que nós tenhamos tão profunda compreensão do que isso significa, que nós possamos nos perguntar em tudo que fizermos: será que Deus está sendo glorificado? Será que Deus está sendo exaltado nessa decisão, nesse comportamento, nesse lugar que eu estou, nisso que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu almejo, naquilo que me frustra? Será que Deus está sendo não apenas o centro, mas Ele tem sido exaltado em todas essas coisas? Porque se nós estivermos atentos, preocupados em que Deus seja glorificado, isso fará toda a diferença na família, no trabalho, nos sonhos, nas expectativas, no vencer o que está para trás, no olhar para frente, nos sentimentos, nos relacionamentos e assim por diante. Eu tenho plena convicção de que se a nossa igreja, no decorrer desse ano, crescer profundamente em relação a isso, nós seremos outra igreja daqui a um ano. Seremos outra igreja, seremos um outro povo, um povo muito mais comprometido e entendedor do propósito pelo qual nós existimos e porque Deus tem nos plantado aqui. Nós lançamos esse tema no domingo passado e hoje nós vamos mais uma vez olhar para esse versículo. Falamos muito no domingo passado sobre o que é glória e aprendemos que glória é dar um peso a algo, é tratar algo com um peso de valor, algo ou alguém. E nós vamos entender melhor isso nessa noite e por que Deus é merecedor não de uma parte da glória, mas porque Deus é merecedor de toda a glória. Amém? Então vamos ler a passagem da Escritura Sagrada. A Escritura diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, que o Senhor seja glorificado, inclusive através desse culto e da ministração da Tua palavra. Que o Senhor seja honrado, porque o Senhor é digno de todo louvor. E nessa noite pedimos que o Senhor clareie, não apenas ao nosso entendimento, mas que o Senhor, ó Deus, clareie e coloque, impregne no mais profundo do nosso coração o que esses princípios de fato devem representar para nós. Age poderosamente sobre nós nessa noite, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Existem vantagens e desvantagens da gente ter um mesmo pastor numa igreja por muito tempo. Uma das desvantagens é que a gente ouve as mesmas histórias algumas vezes. Então eu vou contar uma história que eu já contei, tá certo? Você que está aqui na igreja há mais tempo provavelmente já ouviu. Tem a ver com a primeira e a segunda vez que eu preguei. E isso já faz alguns dias. Primeira vez que eu preguei, eu tinha 13 anos de idade. Pastor, muito corajoso, acho que até meio louco, para ser sincero. Chegou para mim e disse assim: olha, vai ter um encontro de jovens aqui na igreja e você vai pregar. Isso vai ser daqui uns 15 dias. E aí vocês imaginam, né? Para um menino de 13 anos, o desafio de subir num púlpito e pregar a palavra de Deus. Isso aconteceu na cidade de Conceição do Araguaia, na igreja presbiteriana daquela cidade. E eu me debrucei para me preparar.
Eu estudava um texto, não, mas não é esse. Eu estudava outro, não é esse. Eu falei, pastor, o senhor tem alguma coisa aí sobre pregação? Ele me deu um livro, Prática de Pregação. Eu li o livro de Prática de Pregação, eu não sei se aquilo ajudou ou atrapalhou, né? O pastor, acho que se arrependeu amargamente, porque todo dia eu ia lá, pastor, eu pensei nisso aqui, o que o senhor acha? No outro dia, não, pastor, eu pensei nisso aqui, o que o senhor acha? Então foram 15 dias que realmente eu incomodei a vida daquele pastor, do pastor Josué. Mas eu sabia, evidentemente, que além do preparo, do estudo, era necessário devoção. Então eu jejuei, eu orei, eu me preparei, também nesse sentido, chegou o dia de pregar. A igreja, naquela época pequena, estava abarrotada. Era um encontro de jovens e logo naquele dia a juventude resolveu comparecer. E quando me passaram a palavra, e eu cheguei ali na frente, era um púlpito bem diferente desse, era um púlpito de madeira, um púlpito bem pesado, e as pessoas não podiam ver de lá, mas aqui atrás as minhas pernas estavam batendo uma na outra assim. E eu comecei a gaguejar e eu vi que eu não daria conta de começar a falar. Então eu disse assim, irmã Maria, ora para nós, por favor. Na verdade não sei o que a mulher orou, porque eu queria um tempo para conseguir respirar, me preparar para começar. E de repente ela terminou a oração, e eu comecei a pregar. E aconteceu uma coisa muito interessante naquele dia. Enquanto eu estava pregando, eu não sei explicar como isso é possível. Algum psiquiatra, psicólogo, estudioso deve ter uma explicação. Mas eu ia argumentando, falando e ao mesmo tempo pensando aqui comigo, na minha cabeça. De onde que está vindo isso? Gente, isso não é de mim não. Como é que as coisas estão fluindo dessa maneira? E era notório como o auditório estava sendo impactado por aquela mensagem. E aí ao término, quando eu orei, o meu pastor naquela época, acho que ele não sabia o dano que ele ia me causar ao fazer aquilo. Ele foi lá na frente e falou assim, irmãos, estou emocionado, o que a gente está vendo aqui nessa noite, talvez seja o surgimento de um segundo Billy Graham. Eu penso até hoje, coitado do Billy Graham, se ele soubesse o que fizeram com ele. E teceu uma série de elogios. Porque a cena era, em certo sentido, bonita, não é? Um menino de 13 anos pregando com uma certa eloquência. E ele falou isso, e quando terminou aquele culto, tantas pessoas me abraçando e me elogiando, e dizendo, parabéns, você prega bem demais. Um chegou ao ponto de dizer assim no meu ouvido, assim, ó, você prega melhor que o pastor, viu? E sabe qual foi o grande problema daquele dia? É que eu acreditei. Com os meus 13 anos e a minha imaturidade, aquilo foi me enchendo. E detalhe, o pastor ficou tão empolgado com a mensagem de sábado, que ele disse, sem ser nesse domingo, no outro, o Jean vai pregar de novo, e é no culto principal da igreja. Então eu passei mais uma semana, orando, jejuando, me preparando, me consagrando? Não. Eu passei uma semana me enchendo de mim mesmo. Eu sou o cara, hein? Que é isso? Você viu, o irmão falou que eu prego melhor do que o pastor da igreja. Ah, eu não sabia que eu tinha todo esse talento. E amados irmãos, quando chegou o domingo, de fato eu preguei. E eu garanto para vocês que aquele foi o pior sermão que um ser humano podia ouvir em toda a sua vida aqui na terra. E enquanto eu pregava, me vinha uma coisa na cabeça. O que aconteceu? Ué, cadê aquela coisa que estava fluindo sábado passado, ou retrasado? E eu posso dizer a vocês que com 13 anos, talvez eu preguei um dos melhores sermões da minha vida, para logo depois pregar aquele que eu desejo que seja o pior para o resto da minha vida. Eu não quero nunca mais fazer uma coisa daquela. Mas daquela experiência eu tirei uma lição muito importante
para a minha vida. A glória devida a Deus nunca, em momento algum, deve ser dividida com ninguém. A glória devida a Deus, o peso de honra, o peso de valor, a possibilidade da gente dizer, olha, se existe um valor nisso que está acontecendo, quem está por trás é Deus. Nós não temos o direito e não devemos de modo algum dividir essa glória ou tomar essa glória para nós mesmos, mesmo que isso seja apenas no nosso mundo interior. Porque tem muita gente que tem uma fachada de humildade e piedade. Lembro de uma senhora que ela se orgulhava profundamente, porque ela só usava roupas simples, compridas, e aquilo era o maior orgulho do coração dela, e ela não conseguia perceber que ao ficar feia daquele jeito, porque a mulher só andava feia, mal arrumada, que o maior orgulho dela era se vestir assim. Por quê? Porque ela se achava, ao fazer isso, maior, melhor, mais crente do que todas as pessoas ao seu redor. E sem perceber, o pecado que ela mais condenava, que era a vaidade, era o pecado que ela mais incorria. Então o nosso coração, ele é muito perigoso e muito inclinado ao mal. Portanto, se nós temos consciência que de um lado não devemos roubar a glória de Deus, não devemos trazer para nós um peso de honra que não é nosso, mas do outro nós temos consciência, e nós não precisamos que ninguém diga isso para nós temos consciência por nós mesmos, pelas nossas próprias inclinações, pelos caminhos que o nosso coração toma, que facilmente nós fazemos isso, que facilmente nós tomamos aquilo que é devido a Ele para nós mesmos. Então, quais são os pilares que devem nos lembrar do porquê Deus merece toda a glória? O que deve estar na nossa cabeça o tempo inteiro e no nosso coração, para que a gente consiga vencer essa guerra? Olha que coisa tremenda. Carlos Júnior está ali, eu lembro o dia que ele falou para mim, pastor, passei no vestibular, estou indo fazer o curso de medicina. Nesse tempo, quantas lutas, quantas dificuldades, não é mesmo, Carlinhos e Edna? Para honrar os compromissos, e agora, nesses dias, o Carlos Júnior recebendo a bênção de se formar. Por que que o coração do Carlos Júnior, como alguém que estudou tanto, pagou um preço tão alto com a sua família, deve dar a Deus, a glória por essa conquista, diferente provavelmente da maioria dos seus colegas, que entendem que são merecedores e que tudo o que aconteceu foi fruto unicamente do seu próprio esforço? O que deveria inclinar o coração de todos eles, como deve inclinar o coração do Carlos Júnior a dizer assim: glória a Deus por essa conquista? Antes da gente então falar dessas razões, o versículo tema do ano de 2015, ele está inserido em um dos hinos mais belos do Novo Testamento. Alguém pode dizer assim: os salmos só existem no livro dos Salmos. As únicas músicas, os únicos cânticos, as únicas poesias da Bíblia estão no livro dos Salmos. Isso não é verdade. Se você procurar observar nos livros proféticos, como nos poéticos, até mesmo em livros históricos da Bíblia, nós temos cânticos belíssimos. E aqui, na Epístola aos Romanos, nós temos um cântico de exaltação e glória a Deus, como poucas vezes nós podemos perceber. E é interessante que Paulo escreve esse poema, esse canto, ao final de um tema complexo e pesado. Paulo havia falado no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, de como Deus age na história,
de como Deus é o Senhor da história, de como Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo, e as amou, e estabeleceu esse projeto na história, de tal modo com que isso se cumpre segundo o seu propósito, segundo o seu conhecimento, mas não apenas o conhecimento, o pré-conhecimento, segundo inclusive a sua soberania. E depois de falar acerca dessa soberania de Deus que age na história dos homens, dos povos, o apóstolo então fecha essa sessão de reflexão dessa carta com esse cântico. E a impressão que eu tenho é que quando ele escreveu isso, ele estava extasiado, impactado. Você já teve um momento assim na sua carreira cristã? De você parar para pensar em algo a respeito de Deus, que te toma e toma de tal maneira, que todas as suas emoções e seus pensamentos dizem: isso é grande demais. É grande demais. E cresceu tanto isso no coração do apóstolo, que justamente ele diz o quê? Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. O que é algo insondável e inescrutável? É que a gente pode até conhecer, mas nós nunca vamos esgotar. Podemos conhecer mais e mais e mais e mais. Que dia que nós vamos chegar ao fim desse conhecimento? Conhecimento de Deus, juízos de Deus. Quando nós vamos entender plenamente as escolhas que Deus faz? Quando nós vamos realmente poder dizer assim: agora eu entendo todos os caminhos de Deus? Paulo está dizendo: é insondável, é inescrutável, tamanha a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. E aí ele diz assim: quem conheceu? Você consegue perceber o coração de Paulo quando ele diz isso aqui? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem consegue discernir os pensamentos de Deus na profundidade que eles têm? E aí ele continua: quem então primeiro lhe deu? Guarda isso, porque daqui a pouco isso aqui é uma base essencial para nós. Quem primeiro lhe deu alguma coisa? Em outras palavras, quem fez algo por Deus que lhe fez devedor antes dele ser devedor a Deus? Entendeu? Quem primeiro fez algo a Deus, para Deus falar assim: ei, Tintim, tenho uma dívida de gratidão com você. Para então Deus dizer assim: então eu vou te abençoar, Tintim. Então eu vou fazer alguma coisa por você, porque você fez algo por mim. Quem? Claro que essa é uma pergunta retórica. Totalmente retórica. Ninguém nunca primeiro deu a ele, para então dizer: Deus, faça isso por mim, eu mereço receber. E nós poderíamos aqui parar para pensar só na implicação dessa frase para uma igreja brasileira que tem se sentido senhora diante de um Deus servo. Quem foi seu conselheiro? A gente nunca foi, eu e você nunca seremos, mas de vez em quando a gente tem a ousadia de querer aconselhar a Deus. Onde que a gente faz isso principalmente? Nas orações. Deus, oh Deus, eu preciso demais desse emprego, Deus. Se eu não passar, eu não vou ser feliz.
O que nós estamos fazendo? Deus, faz porque eu sei, é o melhor, é o que eu preciso. Será que o senhor não está vendo isso? Quando na verdade, será que é? Você discerne o tempo, o futuro? Você sabe o que isso ou aquilo pode causar para você e em você, apesar de todas as expectativas que possam existir? Na verdade, só Deus sabe. E nós aconselhamos muito a Deus em nossas orações, apesar de ninguém ter condições de ser seu conselheiro. Por isso nós deveríamos aprender a orar, não dizendo, Deus, isso é o melhor, Deus me dá isso, porque é isso que eu preciso. Deus, abre essa porta, Senhor, é o diabo que está querendo fechá-la. Senhor, abre, quebra os grilhões, essa é a vitória da minha vida. Meus amados irmãos, quantas pessoas que adentram por portas em que eles aconselharam Deus, dizendo, é isso que o Senhor tem que fazer. Depois lamentaram e choraram quando aquilo lá atrás parecia o melhor e depois se mostrou como um caminho de morte. Deveríamos dizer, Senhor, eu quero, eu almejo, eu acho que essa é uma porta importante para mim. Mas o Senhor é que sabe. Abra essa porta se o Senhor está abrindo. Mas por mais que eu quero, por mais que eu desejo, se não é o Senhor que está abrindo, se não é a vontade boa e agradável do Senhor, se sou eu que estou querendo algo que o Senhor não tem para mim, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor me ama e pela sabedoria que o Senhor tem, então não abre. Mas isso requer o quê? Fé. Fé que a vontade de Deus, o conhecimento de Deus é muito maior e mais perfeito do que o seu. E é disso que Paulo está dizendo. Quem foi o conselheiro de Deus para dizer, Deus, faz assim que isso é melhor de jeito? E aí então ele nos dá as razões. Por que a gente deve glorificar a Deus em tudo? Por isso a gente tem ali uma preposição, pois. E ele diz, pois dele. Pois dele. E essa preposição, seguida da próxima palavra, ela significa com muita clareza o seguinte: se as coisas têm uma origem, se toda riqueza, se toda sabedoria, se todo conhecimento, se toda dádiva perfeita, se todo dom, se todo sistema que exista, desde por exemplo, o seu globo ocular, ou o seu cérebro, ou o seu rim, ou o sistema que faz com que as chuvas caiam sobre a terra, se nós temos uma rotação e uma translação no planeta, tudo o que acontece, tudo tem uma origem nele. E mais do que isso, a matéria-prima original de Deus, porque se nós olharmos, tudo ao nosso redor tem uma matéria-prima. Essa cadeira que aqui está tem uma composição química. O seu corpo também tem uma determinada composição. Esse palco que aqui está, com algumas coisas que vieram da natureza e outras que foram quimicamente feitas, tem uma matéria. Se usou alguma coisa, qual foi a matéria original de Deus? Você sabe? A Bíblia diz que a matéria original de Deus foi a sua palavra, porque pela sua palavra, sem que nada existisse. Quantos elementos da tabela periódica existiam? Nenhum. Pela sua palavra, Ele fez com que todas as coisas viessem à existência, as visíveis e as invisíveis. Então, se nós retrocedêssemos no tempo, para chegarmos no momento que nada existia, nenhuma matéria, sequer um átomo como o conhecemos. O que existia então? Deus.
Eternamente Ele existia. E pela sua palavra veio à existência todas as coisas. Então dizer que pois dele significa que tudo que você possa ver, conviver, experimentar, tem sua origem em Deus e através de Cristo Jesus, como diz Colossenses capítulo 2. Ele é o primogênito de todas as coisas. Então por que a gente deveria glorificar a Deus? Porque a origem de tudo está nele. Mas quando diz dele, nós entendemos não apenas que as coisas existem porque ele é o criador de todas as coisas, mas ele também é o proprietário. Tudo aquilo que alguém trate como seu é um tipo de usurpação. Vejam, por exemplo, o atrevimento de Satanás quando ele tentou o Senhor Jesus. Olha que atrevimento. Ele leva ele a um alto monte e diz: você está vendo todos os reinos da terra? Eu te dou todos eles se prostrado você me adorar. Satanás é dono de quê? O que pertence a ele? Mas se isso é bíblico que nós estamos dizendo, eu desafio você a aprofundar o seu entendimento. Isso que o pastor está dizendo é bíblico? Tudo pertence a Deus mesmo. O que nós temos, que ao final de tudo seja nosso. Nós somos administradores do que Deus nos deu, ou nós somos donos proprietários que faremos o que quiser conquistar nas nossas mãos e nunca prestaremos conta disso? Assim é um mundo sem Deus. Eu faço da minha vida o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. O dinheiro é meu. Se eu quiser rasgar na sua frente, eu rasgo. O corpo é meu. Eu uso ele do jeito que eu quiser. A casa é minha. Entra aqui quem eu deixar entrar. E assim por diante. Mas alguém que se rende ao senhorio de Cristo e entende quem Ele é, pode ver a vida assim. Ele não é apenas a origem. Ele tem a primazia, o direito sobre todas as coisas. Por isso Ele merece toda a glória. Por isso nós temos que tentar em tudo glorificá-lo. No trabalho, no dinheiro. Vamos dar o exemplo do trabalho. O que a palavra de Deus insiste conosco? Que independente de qual é a sua profissão, o que você faz na vida, se você é chefe ou você é empregado, não é aos homens que você serve no trabalho. Não está falando de igreja, está falando de trabalho. É para Deus que você faz. Mas você é Caxias, hein? Tem nenhum chefe aqui para ver, você fica aí, bobão, gastando tempo. Eu não faço isso não trabalho de jeito não. Ganho um salário, eu acho que esse salário nem é justo. Vou me desgastar? Para quê? Bom, eu vou fazer com excelência, porque na verdade eu não estou fazendo para o meu chefe, não estou fazendo para você. Meu trabalho é para que alguém seja exaltado e glorificado. Por isso vou fazer o melhor. E esse alguém é o Senhor de todas as coisas, inclusive que me deu esse trabalho. E eu sou grato a Ele por isso. Aí você dá glória a Deus pelo seu trabalho. Mas o texto não para no pois dele. O texto diz também, por ele. E o por ele, aqui nesta passagem, significa que o que você faz, ou o que você tem,
ou o que você é, só se sustenta, só se mantém, só continua a existir, porque existe um Deus provedor e sustentador. É comum as pessoas dizerem: ah, se não for o meu esforço. Meus amados, nós não temos ideia da nossa fragilidade. Basta um segundo, basta um pequeno desajuste em uma parte do seu corpo. Basta apenas uma mera circunstância do dia a dia acontecer. E todas as suas oportunidades se perdem. Tudo. Então, o que nos sustenta? De onde provém os nossos talentos? Quem inseriu no DNA que te dá as características que você tem, as características que você tem, os potenciais que você tem, a habilidade mental que você tem, e sustenta e preserva isso? Há uma coisa que muitos cristãos perderam a percepção: que se Deus tirasse a mão dele da criação, a criação se destruiria. Não precisaria mais do que um dia para o mundo em que vivemos se degenerar e se autodestruir, se Deus tirasse a sua mão de graça. Isso não tem a ver só com o cristão, não. Isso chama-se graça comum. Todo ser humano vivo nesse exato momento, reconhecendo ou não reconhecendo, percebendo ou não percebendo, tem toda a sua realidade de vida sustentada por um Deus que age graciosamente. Mas a pergunta é: quantos então rendem a glória devida ao nome dele? Há pessoas que receberam um talento musical extraordinário e nunca tocarão um acorde ou cantarão uma nota àquele que lhe deu tal talento. Mas glória a Deus, porque tem uns camaradas desafinados como eu, como você provavelmente, que em toda a nossa desafinação e pelo ministério do Espírito Santo, às vezes até debaixo de uma ducha no chuveiro, se esfregando: oh, Senhor, ao único que é digno de receber, oh Senhor. E naquela situação que você não quer que ninguém te veja, Deus está recebendo aquilo como um louvor perfeito. Porque um coração rendido a Jesus está exaltando o nome dele, às vezes até debaixo do chuveiro. Que coisa tremenda. Mas o texto diz que dele, por ele, então ele não apenas criou, ele não é apenas o dono de todas as coisas, mas ele é o sustentador, o provedor de tudo que está aí. Então agora, para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo que tem a sua origem nele, que pertence a ele e que é sustentado por ele, deveria voltar-se a ele. Deverias inclinar a sua alma e o seu coração a ele. Deveria reconhecê-lo como essa fonte primaz, imprescindível de todas as coisas, e deveria exaltá-lo. Agora, você sabe por quê que o apóstolo canta o que cantou e exalta e termina com essa declaração: dele, por ele e para ele são todas as coisas? Porque há uma percepção que ele havia trabalhado antes. Se você
é diferente e você se volta para Ele, é porque soberanamente Ele se voltou para você antes que você desse qualquer passo na sua direção. O que diz o mesmo apóstolo em uma de suas cartas aos Coríntios? Ele diz que na cruz Jesus estava trazendo e reconciliando o mundo com Deus. E lá também aparece a expressão reconciliando todas as coisas dele. Isso significa que Deus está agindo no coração de homens pecadores e caídos, para que os seus corações mortos, duros, ingratos, distantes, mediante o sopro da sua graça, possa então agora voltar até Ele num hino de louvor. E se a história da sua vida é a história de alguém cujo coração se inclinou para Deus, e que buscou em Cristo reconectar-se com o Pai, e agora você volta para Ele, você deve dizer: Deus, louvado seja o Teu nome por essa obra do Senhor na minha vida, porque sequer isso eu podia fazer por mim mesmo. É obra do Senhor, obra soberana do Senhor na história da minha vida, e hoje eu sou Teu, então é para Ti que eu quero viver. É para Ti que eu quero viver. Concluindo, em Efésios, ou melhor, em Filipenses, nós temos uma declaração tremenda que a gente deve guardar na nossa mente, porque nós vamos estar lá nesse dia, junto com todas as outras pessoas. Filipenses capítulo 2, que nos diz que a atitude da gente tem que ser como de Jesus, que se esvaziou, assumiu forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até morte de cruz. E aí o verso 9 diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Essa é uma declaração sobre Jesus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que a Escritura está nos dizendo? Um dia todos voltarão para Ele, alguns com muito pesar, olhando e vendo que viveram uma história longe dele, mas que Ele é o Senhor. Senhor que nunca foi reconhecido e honrado, mas Ele é o Senhor. E estes estarão com seus joelhos dobrados diante dEle, dizendo: Ele é o Senhor. Eu nunca o abracei, eu nunca o aceitei, eu nunca o reverenciei, eu nunca o reconheci, mas hoje, diante desta realidade presente, eu sei, Ele é o Senhor, e os seus joelhos estarão dobrados, e será uma declaração de profundo lamento. Mas entre esses, haverão pessoas que, com uma alegria indizível e um sentimento profundo na alma de gratidão, dirão naquele dia: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha história. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor a quem eu me curvei, a quem eu servi. Ele é o Senhor que abre as portas da eternidade para que eu continue glorificando o nome dEle como santos anjos, dia após dia, eternamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno é o Senhor, o Cordeiro de receber honra, glória, poder, porque o Senhor me comprou. Haverá esses dois tipos de pessoa, mas um dia todos se dobrarão diante dEle e o glorificarão, alguns com muito pesar e outros com profunda alegria.
A glória de Deus, que é uma coisa que eu quero também muito que você compreenda. No decorrer desse ano, nós vamos falar muito sobre isso. A glória de Deus, ela é totalmente distinta da glória humana. Toda glória humana corrompe e destrói. Mas quando Deus passou com a sua glória perto de Moisés, é interessante que ele diz: você vai ver a minha glória, então eu passarei com a minha bondade. E você vai ficar numa fenda, porque se você ver a minha bondade de frente, você vai ser consumido. Glória e bondade estão conectados em Deus, não em nós. Por isso a Bíblia diz: humilhe-se, pois. Humilhe-se, pois, e Deus te exaltará. Quando nós buscamos a glória de Deus, reconhecendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas, de fato nós temos que nos prostrar, mas ao invés de permanecer humilhados, nós somos erguidos e honrados pela sua glória. Essa é a grande diferença. Ela nunca te destruirá, mas ela te sarará e te levantará. Você pretende viver para quê nesse mundo? Para você mesmo? Para que as pessoas o honrem e o valorizem? Ou a Ele seja a glória para sempre. Amém. Qual a sua escolha? Porque dele, por ele e para ele são o quê? O quê, irmãos? Todas as coisas. Amém? Curva a sua cabeça. Talvez haja algumas coisas que você precisa se arrepender. Áreas que você não tem glorificado e exaltado a Deus. Coisas que você compreende que você não pode dizer: olha, Deus, nisso o Senhor está sendo glorificado. Então, se é necessário alguma confissão, confesse ao Senhor. Mas talvez hajam áreas que o seu desejo nessa noite é dizer: Deus, eu quero fazer e viver nisso e nisso e nisso para a glória do Senhor. Então consagre a Ele, diga isso a Ele.